Opa, e aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem trabalha com impressão 3D e sabe que quando a gente utiliza configurações padrões dos programas de fatiamento, pode ser que algumas dessas peças que a gente faz aqui de forma automática, ela saia com qualidade. Seja utilizando aqui o Ultimaker Cura, seja utilizando o Prus Slicer e até mesmo o Orc Slicer, a gente consegue ter uma qualidade satisfatória. Porém, dependendo do material que você está utilizando, dependendo da peça que você está produzindo, pode ser que essa qualidade ela não saia conforme você deseja. Então, por isso, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês as 5 principais configurações que eu utilizo quando se trata de qualidade de impressão 3D, ou seja, como que a gente faz para ter peças com extremo de qualidade aí, levando o aspecto visual em consideração para peças que serão vendidas ou até mesmo utilizadas aí para o seu uso próprio. Então, a gente vai começar aqui esse vídeo trazendo esse tipo de conteúdo que é muito importante para você que está iniciando, para você que já está na área, para que você não dependa aí e passe dificuldade durante o processo de produção das suas peças, beleza? Às vezes você tem que pagar até mesmo cursos caros apenas para entender o básico ali e, em muitos casos, entendendo essas configurações aqui já te ajuda muito, tá? Então, se você... Hoje o foco não vai ser criar um modelo em específico, mas sim mostrar as configurações, tá? Então eu vou passar aqui para vocês, de acordo com essa peça aqui que já foi criada dentro do programa CAD, ó, a gente consegue reparar que ela está com algumas divisões aqui, para que ela seja fabricada de forma separada e depois faça a montagem. E o modelo em STL é o principal fator que vai fazer com que você tenha peças de qualidade com a sua impressora 3D. Então a gente vai começar a partir por esse ponto aqui e agora a gente vai passando aqui por todas as configurações que fazem diferença quando o assunto é peças de qualidade feitas com o processo FDM. Beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, modelagem, impressão 3D, já vai deixando o seu like para fortalecer. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. E caso você não domine um programa de criação, não domine os programas de fatiamento para ter peças que serão lucrativas para o seu modelo de negócio, eu tenho cursos aqui embaixo no link disponível aqui na descrição, onde você consegue iniciar e ir aprofundando aí nos seus conhecimentos. Beleza? É muito importante que você busque por conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, menos você depende, ok? Então, turma, o que que acontece? Um produto, para ele ser aí um produto funcional, é necessário que a gente leve em consideração aqui todas as medidas e todos os distanciamentos. E nem sempre quando a gente baixa esse arquivo em STL da internet, ele vem com essas configurações, tá? Com essas características. Ó, principalmente quando se trata de uma montagem, eu postei um vídeo aqui no meu canal ontem ensinando sobre precisão de furos, né? E principalmente quando a gente não tem distanciamentos, por exemplo, em paredes como essa daqui, fica difícil depois da peça ser fabricada, ela ser montada ali, ó, conforme a gente quer, né? Então aqui dentro do programa CAD a gente consegue colocar esses distanciamentos, né, através da ferramenta pressionar, e analisando exatamente a peça aqui na parte interna dela, ó, a gente consegue perceber um distanciamento, principalmente em relação a essa montagem. Ó. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, ó, se eu vier aqui em inspecionar, análise de corte, e analisar ó, a parte interna da peça, a gente consegue perceber que ela tem um distanciamento. E se eu for medir esse distanciamento, ó, posso pegar nessa face, esse distanciamento aqui, ó, nós temos 0,25, ou seja, um ajuste fino, onde eu não vou precisar, às vezes, nem colar essa peça. Beleza? Agora, turma, salvando esse arquivo como STL, se você criou esse produto, é necessário, primeiro ponto para você ter peças de qualidade, converter esse projeto aqui em STL com muitas malhas. O que significa isso? Para a gente conseguir ter muitas malhas em um produto, para que ele pegue ali todos os detalhes, né, principalmente em termos de arredondamento, é necessário ter mais malhas. Então, dentro do Fusion 360, eu posso vir aqui nessa opção, ó, configuração refinada, e aqui, ó, nessa opção refinamento, eu devo colocar essa opção alto, tá? Porque se eu deixar baixo, o arquivo em STL ele vai optar por colocar menos malhas, e principalmente se você tiver detalhamentos ali específicos na sua peça, pode ser que a sua peça, ela mesmo com uma configuração refinada dentro do programa de fatiamento, saia diferente do jeito que você planejou, tá? Então, o primeiro ponto é você ter um arquivo em STL com uma alta resolução. Então, a gente vai salvar aqui esse modelo e eu vou explicar para vocês ali dentro do programa de fatiamento como é que a gente faz para trabalhar exatamente com as principais configurações que fazem com que a gente tenha peças de qualidade.
E a primeira delas é sobre a altura de camada, tá? A altura de camada ela é importante por quê? Porque ela define exatamente quanto que a sua máquina vai subir, né, em relação ali a cada camada. Ou seja, eu vou abrir aqui o programa de fatiamento, vou aqui utilizar o Ultimaker Cura, isso vai servir para todos os outros programas, tá? Tanto para os Slicer quanto para o Orc Slicer. Eu vou fazer com vocês aqui com esse programa específico, que é o Ultimaker Cura, só para vocês entenderem aí, só para a gente entender aqui da melhor forma possível essa aplicação, beleza? Então, transferir o arquivo em STL aqui com o máximo de malhas, inclusive eu posso até utilizar outros programas para refinar essas malhas, tá? Inclusive dentro do meu curso de introdução eu tenho uma aula específica onde a gente faz um busto, né? A gente escaneia o rosto de uma pessoa, manda ali para dentro do Blender e trata essa malha colocando detalhamentos e ajustando ali por conta da criação do STL feito por inteligência artificial. A gente não consegue colocar mais malhas por conta dessa criação ser feitas por inteligência artificial, porém a gente consegue mandar para um programa para tratar essas malhas, beleza? Aqui nesse caso, como a gente utilizou o Fusion 360, que é um dos programas mais utilizados para criação, a gente já transferiu com essas qualidades. A gente consegue perceber aqui, mesmo aumentando esse zoom aqui para visualização do arquivo em STL. Pois bem, o primeiro ponto para você ter uma peça de qualidade aí é você ter uma altura de camada ideal para a sua peça. Ou seja, quanto mais tiver ângulos na sua peça e quanto maior for esse ângulo, menor você terá que utilizar aqui na altura de camada. Dentro do Ultimaker Cura, essa altura de camada ela pode ser alterada aqui em qualidade, tá? Então, para peças com mais detalhamentos, é necessário você utilizar aí 0,16 milímetros, de 0,15 até 0,2 milímetros, por conta desses detalhamentos. Ou seja, se a gente coloca aqui 0,1 milímetro, ele vai distanciar cada camada uma da outra de uma forma que você da forma que você configurou aqui. No caso, 0,1 milímetros. E isso ajuda principalmente quando se trata aqui, ó, de ângulos, tá? Então, se eu tivesse aqui uma altura muito alta, por exemplo, de altura de camada, ela possivelmente ia derreter no ar, ela ia ser depositada no ar ali, e por conta dessa altura de camada ser maior, consequentemente, no final do processo, você teria muitas marcações. Obviamente, outros fatores fora o fatiamento aqui vai fazer diferença, tá? Primeiro, você tem que ter um material de qualidade, não importa se você fazer a configuração aqui, você não ter um material de qualidade, vai dar problema sempre, tá? E outra, a sua máquina, se ela não estiver bem calibrada, ou seja, bem ajustadas ali as correias, os solamentos e tudo mais. Se ela tiver os parafusos também, tá? Se ela tremer muito ali durante o processo de produção, possivelmente você também terá marcas. Para que uma peça ela tenha o máximo de qualidade, é necessário que o fluxo seja constante, a altura de camada seja constante e também a velocidade de impressão. Se ela variar alguns desses aspectos aí durante a sua peça, pode ser que você tenha muitos problemas, tá? Então, vai depender exclusivamente da peça que você está produzindo e dos detalhamentos dela, tá? Tô passando aqui para você as principais configurações que fazem com que você tenha uma peça de qualidade, tá? Então, o primeiro ponto aqui é a altura de camada. Então, se você estiver usando peças aí que tenha muitos ângulos, muitos detalhes, utilize uma altura de camada menor. Caso você estiver imprimindo uma peça mecânica, por exemplo, como essa daqui, você pode utilizar aí de 0,2 até 0,28 milímetros, que você não vai ter problema, tá? Essa configuração, ela pode ser alterada aqui dentro também, ó, em altura de camada, dentro pros slicer aqui, ó, configuração de impressão, altura de camada. Então aqui você pode colocar de 0,2, né, seguindo a mesma lógica ali, até 0,28 milímetros. E dentro do Orc Slicer, essa opção também está em qualidade, tá? Então você pode vir aqui, ó, dentro de qualidade e altura de camada a gente pode alterar aqui conforme a gente precisa, beleza? Levando em consideração que a gente está utilizando aqui o bico de 0,4 milímetros. A próxima configuração que faz muita diferença é em relação à retração. Então, essa retração ela pode ser configurada aqui dentro, tá? Olha só. Então, você pode vir aqui dentro de percurso, ó, habilitar retração aqui dentro do Ultimaker Cura. E para impressoras onde o filamento ali, a extrusora fica mais próxima do bico, você vai utilizar de 0,5 até 1,5 milímetros, 2 milímetros, tá? E se a sua extrusora for distante
do seu bico de impressão, você vai utilizar aí entre 3 milímetros até 10 milímetros, tá? Normalmente você usa 10 milímetros aí, um distanciamento maior assim, em filamentos onde você precisa ter uma segurança maior em termos de retração. Por exemplo, o TPU, que é um material elástico, né? Então, para ABS, PLA, PETG, aí você vai utilizar entre 3 a 5 milímetros de distância de retração, beleza? Isso pode ser alterado também dentro dos outros programas. E partindo para a próxima configuração que faz muita diferença também, temos a questão da velocidade. A velocidade ela é importante porque, dependendo do seu equipamento, algumas máquinas vão conseguir fabricar de forma mais rápida, outra de forma mais lenta, tá? Então, Ender 3, por exemplo, você não vai poder utilizar uma velocidade ali acima de 80 milímetros por segundo, porque ela pode dar aquele problema que eu falei para vocês de trepidação na máquina e, consequentemente, marcações na peça. Agora, se você estiver utilizando uma Ender 3 V3 KE, a velocidade ela pode ser maior por conta da criação desse produto, tá? Por conta da estrutura mecânica dela. Então, ela aguenta ali de 150 milímetros, 300 milímetros, imprime peças de qualidade. Tem a V400 também, da FL-Sun. Temos a Bambolab, que imprime a velocidades maiores, e a velocidade você deve levar em consideração de acordo com a sua máquina. E todas essas velocidades, elas podem ser alteradas aqui de forma manual, ou ela já é alterada de forma automática quando você altera aqui o tipo de impressora 3D. Então, automaticamente, quando você altera essa opção aqui, ela já altera ali na velocidade também, tá? Dependendo aí do programa que você está utilizando. Fechou? Então, outra configuração também que faz muita diferença, assim como a velocidade, é a temperatura. A temperatura, ela é importante por quê? Porque ela vai, de fato, atingir diretamente a saída do filamento pelo bico de impressão. Ou seja, se a temperatura que você está utilizando aí é mais baixa do que a recomendada para o tipo de material que você está utilizando, ele vai ter muita dificuldade de sair pelo bico. Ou seja, você vai ter peças com má qualidade, você vai ter peças com menos resistência, e é importante que essa temperatura ela esteja bem calibrada. Normalmente aí quando a gente compra filamentos na internet, em lojas confiáveis, né, na internet, essa temperatura ela pode ser encontrada facilmente, porém nada impede, tá? Mesmo que você já tenha utilizado esse mesmo filamento dessa mesma marca, fazer testes de calibração com um cubo ali normalzinho, tá? Por quê? Isso vai ser importante porque você vai visualizar se aquela temperatura que você estava utilizando antes ela vai servir. Para PLA, normalmente a temperatura aí ela varia de 190 até 220 graus mais ou menos. Para PETG, de 220 a 245 graus. E para ABS, ela vai variar aí de 230 até 250 graus, beleza? No bico de impressão. Por isso que é importante que você faça esses testes, porque se essa diferença, né, de 20 graus aí, de 10 graus, ele ajuda muito para que você também tenha peças de qualidade e é essencial que você faça esse teste, tá? A temperatura, ela é importante, a temperatura da mesa também ela é importante para que a peça ela fique bem fixa ali na primeira camada, tá? E assim como se você for utilizar aí um ABS, por exemplo, é importante que a sua impressora 3D seja fechada para que você não tenha aí problemas de ventilação e tudo mais, tá? Falando ainda disso, o próximo ponto aqui, a próxima configuração que faz muita diferença é a ventilação. A ventilação ela é importante por quê? Porque ela resfria o filamento a partir do momento em que ele sai do bico. Então essa refrigeração aqui para PLA você sempre vai deixar ativada, beleza? Assim como para PETG, eu costumo deixar aqui ela ativada, beleza? E para ABS você vai retirar essa refrigeração. Então se você estiver utilizando aí ABS, basta você retirar essa refrigeração, lembrando que para uma peça de qualidade é importante que a altura de camada esteja constante na sua peça, a velocidade esteja constante e a temperatura esteja constante, tá? Quanto mais estiver constante aí todo o processo de produção da sua peça, em todas as camadas, melhor será o aspecto visual dela, tá? Outra opção também é sobre as costuras. Então tem alguns programas que você pode utilizar, como o Orc Slicer, que você consegue configurar exatamente essa configuração, tá, de costura. Então, selecionando a peça aqui, ó, você pode vir aqui nessa opção, pintar costura, e selecionar exatamente onde você quer deixar. Então, normalmente a gente deixa em quinas vivas, né? Ou em quinas fechadas ali, para que essa costura, ela seja
Olha só, aqui a gente já conseguiria utilizar bastante, ó, para fechamento. E em outros pontos também, né, como aqui e tudo mais, tá? Aí vai da sua experiência com o fatiamento aí e também de como que você observa o arquivo em STL, porque cada STL vai ser diferente essa aplicação, tá? E isso faz muita diferença também para que você esconda principalmente as marcas de costura da sua peça em 3D, tá? Isso é muito importante. E por último, aqui é em relação à sua máquina. Eu já falei para vocês e é importante que você tenha sua máquina bem calibrada, um material de qualidade, para que no final do processo você tenha peças de qualidade. Essas são as principais configurações que eu utilizo no dia a dia para configurar as minhas peças. Eu espero que some para você aí que está começando, para você que já está no mercado e não entendia muito bem aqui a dinâmica dessas ferramentas. É muito importante que a gente conheça para que a gente saiba utilizar aí no momento certo e em momentos oportunos, tá? Principalmente você que é um profissional, para você que quer levar isso a sério, é importante que você continue buscando por conhecimento e conheça cada vez mais esse processo que está cada vez mais otimizado aí pra gente utilizar no dia a dia. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que toda vez que a gente postar novos vídeos aqui você receba. E caso você precisar de treinamentos, cursos, nós temos aqui links abaixo, onde será um prazer ter você como aluno e fazer parte aí da nossa comunidade. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de verdade. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!